A falsa e a verdadeira religião, à luz de Tiago, capítulo 1, versos 26 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A palavra religião, para algumas pessoas, soa como algo inerentemente ruim. Eu não sei qual é a sua experiência ao ouvir a palavra religião. Existem alguns fatos dos quais nós não podemos fugir. O primeiro é que todo ser humano é religioso. A semente da religião está plantada no coração humano. No entanto, existe uma visão geral, sobretudo numa época como a nossa, que vende a ideia de que a religião é algo inerentemente ruim, atrasado, opressivo e irrelevante. Existe algum grau de verdade nisso. Entre nós evangélicos, mesmo de forma inconsciente, a religião, a palavra religião, ela soa como algo diametralmente oposto à fé evangélica. Você até responde lá o questionário, qual é a sua religião? Evangélico. Mas você não se sente um religioso. Essa não é uma palavra que a gente aprecia. Bem, eu confesso que eu mesmo não consegui enxergar nenhuma virtude na palavra religião. 2 autores ingleses me ajudaram bastante, pelo menos a ajustar de modo equilibrado o entendimento sobre essa palavra e o que ela comunica. Alguns anos atrás, já faz algum tempo, eu li uma obra de um homem chamado William Wilberforce. Ele veio no século XVIII, foi um homem brilhante, um parlamentar inglês que lutou até o último dia da sua vida para abolir a escravidão no Império Britânico. Ele foi um gigante da liberdade. Ele nasceu anglicano, como toda criança inglesa, nasceu na igreja estatal da Inglaterra, foi batizado na infância, sem nenhum entendimento do significado do batismo. Cresceu como um suposto cristão, um cristão nominal, até que ele teve uma experiência de conversão. Ele nasceu de novo, ele entendeu o Evangelho da Graça e foi muito influenciado por um homem chamado John Newton. E então esse homem dedicou a sua vida a seu ministério, seu trabalho como político, muito bem sucedido nas pautas que ele defendeu. Repito, a principal delas, abolir a escravidão, tráfico de homens e mulheres do continente africano para várias partes do mundo, em particular para o Império Britânico. Mas ele era um homem piedoso, ele ia da casa dele para o parlamento, andando, recitando de memória o Salmo 119, daí você tira. Escreveu livro de teologia. E um livro que eu li, um dos livros que ele publicou, chama-se justamente assim, Cristianismo Autêntico, uma tradução livre, Cristianismo Autêntico. Depois, buscando as fontes primárias, eu descobri que esse livro ele escreveu para mostrar, olhando o quadro geral da Inglaterra, que boa parte dos ingleses dos seus dias eram cristãos nominais, inclusive uma parte substancial apoiava essa nódoa imoral da escravatura. Então ele escreveu essa obra para mostrar quais são as marcas distintivas de um cristão autêntico. E ele usou de forma legítima a expressão religião. Qual é a marca da religião verdadeira? Isso me ajudou a recuperar um pouquinho o conceito de religião, que via de regra está muito carregada. Um outro autor, mais à frente, século XX, foi o John Stott. E o John Stott, também inglês e anglicano, evangélico, ele argumentou com muita propriedade que só existem 2 religiões no mundo. 2. A religião do mérito e a religião da graça. Toda pessoa humana está fundamentada em um desses pilares, na religião meritória, que se reverbera em múltiplas faces,
ou na religião da graça. A fé cristã é a religião da graça. Não é o homem buscando a Deus, é Deus vindo ao encontro do homem. Religar é emendar, unir novamente. Então toda religião tem a mesma base, é o homem buscando pelos seus meios, pelos seus caminhos, reconciliar-se com Deus, com a divindade, com aquilo que ele chama, né? Os ídolos que ele forja na sua mente caída. A fé cristã é a religião que o ofendido buscou o ofensor. Já que nós não podíamos nos voltar para Deus, pela nossa natureza corrompida, Deus veio até nós. Então, é a religião da graça, Deus vindo ao nosso encontro. Então, isso me ajudou muito, ambos os autores, nessas leituras que fiz desses irmãos do passado. O que Tiago vai tratar aqui, nesses 2 versos, de modo muito raro, a palavra religioso e a palavra religião aparecem muito raramente no Novo Testamento. E aqui Tiago usa ambas as expressões, e eu queria pensar com vocês sobre a falsa religião e a verdadeira religião. E ajudá-lo, provocar você a talvez redimir essa palavra, a palavra religião. Vejamos. Primeiro ponto aí são 2 grandes pontos com alguns desdobramentos e aplicações. A primeira questão é a falsa religião. O verso 26 fala claramente sobre isso. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quando a gente olha o contexto geral, podemos entender que Tiago está dando um exemplo prático sobre a real possibilidade do que hoje nós chamamos de cristianismo nominal. Para quem ele está se dirigindo? Para um grupo de cristãos, majoritariamente judeus, que abraçaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que estavam exilados em várias partes do império por conta da perseguição. Eles estavam passando por várias provações. E é possível que alguns daqueles irmãos pairava sobre eles uma suspeição sobre a autenticidade da fé pela maneira como estavam se comportando. E Tiago, como um pastor sério, ele então levanta essa suspeição. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago está, portanto, repito, entre seus leitores, levantando a possibilidade que alguns deles professavam a fé, julgavam-se religiosos, mas a maneira de viver contradizia a profissão. E Tiago apresenta aqui alguns sinais de uma fé suspeita, típica de uma falsa religião. E me impressiona muito o fato de que ele escreveu isso há 2000 anos, um pouco mais, e ainda hoje se enquadra muito claramente no perfil de muitos que frequentam as igrejas dominicalmente. A primeira coisa que se destaca aqui é o que nós vamos chamar de auto-engano quanto à própria realidade espiritual. Se alguém supõe-se religioso, enganando o próprio coração. Ele começa com 2 sentenças, e a primeira aqui é uma condicional, né? Ele está levantando uma situação hipotética, não é uma denúncia específica, pontual, mas como um bom escritor, como um bom pastor, se alguém, e aí ele argumenta, supõe-se religioso, enganando o próprio coração, essa religião é vã. Há pessoas que supõem serem cristãs, mas não são. Tiago falou sobre isso, o apóstolo Paulo em algumas das suas cartas. E a palavra é forte, porque o texto diz que estão enganando a si mesmas. Podem ser sinceras, e muitas são. Mas a sentença é, a religião é vã. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de religião vã. A palavra religião empregada aqui só é usada aqui em toda a Bíblia. Há muitas palavras na carta de Tiago que são sui generis. A palavra aí é treskos, observância de cerimônia religiosa. E no Antigo Testamento, essa palavra estava associada ao culto no templo. Como ele está se dirigindo a judeus, convertidos à fé cristã, mas judeus, etnicamente judeus, que tinham memórias do templo, que tinham esse arcabouço cultico em Sião, então ele está argumentando, se alguém supõe ser religioso, por quê? Os leitores para os quais ele escreve eram tipicamente religiosos,
pessoas que estavam conectadas à atividade litúrgica em Israel. Em outras palavras, eram pessoas que iam à igreja, eram pessoas que liam a Bíblia, eram pessoas que estavam familiarizadas com a linguagem piedosa, com os rituais da fé. E Tiago, ousadamente, diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a própria língua, enganando-se a si mesmo, sua religião é inútil. É forte o que ele está dizendo aqui, mas ele é um apóstolo inspirado e pode fazê-lo. Na carta de Tiago, essa expressão religião ou religioso é uma referência a alguém que declara ter uma experiência religiosa. E nesse contexto específico, um homem que não apenas parece estar no caminho certo, mas se ufana em dizer: eu encontrei o caminho, eu estou no caminho. O tipo de pessoa, repito, acostumada com o sagrado, alguém familiarizado com os círculos cristãos, que frequenta a igreja, que tem o hábito de ler livros sobre a fé, que tem fama de ser uma boa pessoa, não é alguém de índole suspeita, de moral duvidosa. Mas o fato mais importante que é dito aqui e que deveria provocar em nós uma reflexão séria, honesta, Tiago fala sobre a pessoa que se auto-engana, está enganada quanto à própria realidade espiritual. A Bíblia expõe esse tipo de erro de forma muito clara. Eu vou ler para vocês 2 versos, em 2 momentos diferentes da Bíblia, que falam sobre isso. Primeiro, na última carta que Paulo escreveu, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 5, falando sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos, ele fala assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai elencar alguns sinais desses tempos difíceis. E no verso 5 ele diz, então, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, a aparência é excelente. A aparência, a forma de piedade. Você olha e diz, está aí um santo de Israel. Entretanto, nega-lhe o poder. E Paulo, quando escreveu essa carta, era um homem extremamente experimentado. Passou pelos mais variados lugares, lidou com todo tipo de gente. Ele escreve essa última recomendação a Timóteo: os últimos tempos serão tempos difíceis. Ele fala sobre alguns sinais, dentre os quais diz: muita gente vai ter aparência de piedade, mas não há o poder, a vida transformada de fato. Agora vejam o diagnóstico do Cristo ressurreto no Apocalipse, em uma das cartas, nesse caso, na carta dirigida a Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Das palavras ditas às igrejas no Apocalipse, esta, sem dúvida, é uma das mais fortes. De acordo com o Senhor Jesus, aquelas pessoas tinham aparência, nome, reputação de crentes verdadeiros, religião verdadeira, mas não tinham vida. Não havia correspondência entre a aparência e a essência. O que isso tem a ver com a gente, aqui e agora? Essa é uma das vantagens de a gente estudar a Bíblia sequencialmente. A gente não pode fugir das partes indigestas. A aplicação é a seguinte: o auto-engano é um erro sutil, mas mortalmente perigoso. Vou repetir. O auto-engano é um erro sutil, mas mortalmente perigoso. Eu diria até que é menos complicado o indivíduo que publicamente rejeita o Evangelho do que aquele que falsamente abraça o Evangelho. Porque o indivíduo que rejeita o Evangelho está exposto à sua posição. Mas o auto-engano é sutilmente perigoso e mortalmente terrível. Há uma história interessante relacionada a um homem chamado Arnold Thomas. Ele foi fazer uma visita à Inglaterra, especificamente a Londres, fez um tour na cidade e, obviamente, passou pela grande catedral, a Catedral de São Paulo, uma igreja lindíssima, no coração da cidade. E ele então perguntou ao guia se ele gostava do trabalho dele. O trabalho dele era apresentar
a bela cidade de Londres, especificamente os lugares sagrados, digamos assim, né? Aqueles prédios relacionados à tradição cristã em Londres. E o homem disse que aquele era apenas o seu trabalho. Ele nunca participava do culto. Ele se acostumou a apresentar os lugares belíssimos, no caso daquele prédio, aquela igreja, mas ele dizia: eu não sou um adorador, não participo de culto. Nessas viagens que eu já fiz a Israel e em outros lugares, é muito comum, eu vi isso várias vezes, pessoas falando sobre Jesus, sobre o batismo de Jesus, sobre os milagres de Jesus, mas o coração absolutamente refratário ao Evangelho. Isso é extremamente terrível. E algumas até dizendo que, não, sou cristã, não frequento a igreja, não estou um pouco afastado. A gente ri para não chorar, porque o quadro é muito triste. O IBGE no Brasil, né, que é o Instituto de Estatísticas no Brasil, já criou um campo, algum tempo atrás, do evangélico não praticante. Né? Um indivíduo que diz que é evangélico, mas não está praticando no momento a sua fé. Qual é o ponto? Existe o perigo real de ser um cristão nominal, e a falsa religião é caracterizada pelo auto-engano. A pessoa vai se acostumando com os rituais evangélicos, leitura bíblica, canção de louvores a Deus, reuniões de oração, ouvir pregação. E é impressionante isso. Eu estava uma vez no presídio fazendo uma visita, e o diretor me disse: pastor, parte expressiva desses rapazes que aqui estão são oriundos de igrejas evangélicas. Se a gente fizer a chamada aqui, só tem nome bíblico. Paulo, Isaías, Ezequiel. E aí fui para o pátio, preguei para eles, e na hora de cantar, eles cantavam de memória vários hinos. Cresceram no ambiente da fé, mas não foram alcançados. O coração continuou empedernido. Isso é terrivelmente triste. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Paulo está se dirigindo a uma igreja. Leais são as feridas feitas pelo amigo, diz o livro de Provérbios. Portanto, Tiago começa falando sobre isso. A falsa religião envolve auto-engano. Há muita gente sincera caminhando para o inferno. Isso é forte, mas é verdadeiro. Segundo ponto, ainda nesse elemento da falsa religião, a falta de moderação no uso da língua. Ainda no verso 26, a sentença subsequente diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está apresentando aqui, ele vai intensificar no capítulo 2. A língua como uma espécie de critério para avaliar a condição do coração. É como aqueles médicos antigos. Abre a boca, mostra a língua. Ao olhar a língua, alguns médicos identificavam já algumas doenças. Né? Então ele está dizendo, olha, pela maneira como você usa a sua língua, dá para saber se você é ou não é crente. É impressionante isso. Cristo falou isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então a falta de controle do uso da língua é um exemplo prático do perigo de ouvir a palavra e não colocar em prática. E quem assim procede, coloca sob suspeição a autenticidade da sua fé, indica que está em auto-engano, e isso é chamado de vã religião. O verbo refrear também só é usado por Tiago no Novo Testamento. A gente encontra esse verbo, por exemplo, no Salmo 32, quando o salmista diz para refrear, exercer controle sobre o cavalo, usando freio ou bridão, para dessa forma freá-lo na corrida. Era nesse sentido que era usado no mundo antigo. Portanto, refrear a língua é visto por Tiago como um sinal da verdadeira religião. Quer conhecer um crente? A característica, a moderação no falar. Não foi isso que ele tratou anteriormente? Sempre prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Por outro lado, a falta de controle no uso da língua é um problema que está associado ao que Tiago chama de vã religião.
E essa expressãozinha, vã religião, ela pode indicar duas coisas que não são autoexcludentes. Ambas podem estar presentes no conteúdo proposto aqui. A primeira ideia é de inútil, vazia, infrutífera. Tal coisa é vã, vazia, inútil. Então o Tiago está dizendo, olha, se você supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, é bem possível que a sua religião seja inútil, vã. Você está se auto-enganando quanto ao estado de sua alma. E o outro sentido que está relacionado é no sentido de ser falsa. Em outras passagens do Antigo Testamento, essa palavra vã é usada no sentido de falsa. Então, Tiago está estabelecendo uma espécie de linha divisória entre a verdadeira e a falsa religião. Falsa religião é caracterizada por um auto-engano, é caracterizada por essa falta de moderação no falar. E é impressionante um país como o nosso, tão religioso, no sentido ruim da palavra, né? Porque é possível ser profundamente religioso e, ao mesmo tempo, profundamente distante de Deus. À medida que o homem escolhe os seus caminhos e ignora o caminho que Deus estabeleceu para reconciliar-se com Ele, que é exclusivamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, poucas palavras, ou melhor, poucas coisas indicam a condição do coração como as palavras que nós proferimos. Então, Tiago vai aprofundar isso no capítulo 3, vai falar exaustivamente, não vamos tratar esse assunto. Foi a partir dessa passagem de Tiago que Camões escreveu uns belíssimos poemas, O Gigante Português. É um texto belíssimo. Tiago, capítulo 3. Eu estou lembrando aqui de uma situação, como é fácil encontrar o pecado na vida do outro e não em nós mesmos. Como os filhos de Adão têm essa habilidade. Eu estava nessa última viagem que eu fiz a Portugal, no centro do país, em Lisboa, e eu tinha um compromisso no sul do país, no extremo sul, no Algarve, no Faro, que é a cidade principal do Algarve. Então eu peguei um trem e fui. Viagem tranquila, paisagem muito agradável, passando pelo Alentejo, pude trabalhar, aqueles trens europeus são fantásticos. Mas o trem estava vazio, né? Mas sentou duas pessoas ao lado assim, e eu estava trabalhando, e era impossível não ouvir, porque estavam falando alto. E a conversa era uma ilustração do que o Tiago está denunciando aqui. Porque uma das pessoas dizia assim, fulano de tal não para de falar mal. Mas ele, e aí começou, eu estava ouvindo a história toda, eu falei, minha senhora, está tão vazio o trem aqui, a senhora pode sentar lá na ponta, eu não quero saber do seu Manuel, o que fez, o que deixou de fazer. Mas ela estava denunciando à amiga os pecados de uma pessoa, mas ela mesma estava praticando os mesmos pecados. É por isso que Schaeffer, o brilhante missionário na Europa pós-guerra, ele diz o seguinte, que no dia do juízo, todo o trabalho de Deus será apertar a tecla play que está no gravador atado ao nosso pescoço. Há um gravador atado no seu pescoço. Ladrão, corrupto, mentiroso, mau caráter, desonesto, ingrato. Você está denunciando os pecados. Ok? Esses pecados são tristes mesmo. Mas em algum momento você incorreu neles e pelas tuas palavras será julgado, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, cuidado com as palavras. Eu estou dizendo isso para os irmãos com temor e tremor, porque eu não sou melhor do que os irmãos. Tenho que vigiar os meus lábios todos os dias. O salmista diz assim, Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É uma linguagem metafórica, pedindo ao Senhor graça para fechar a boca. Prontos para ouvir, tardios para falar. Quem fala demais peca mais. Digno de nota, a palavra vã significa vazio e inútil. A falsa religião é vazia e inútil. Não há bons resultados. E essa inutilidade se revela em relação a Deus e em relação ao homem. A pessoa que vive no auto-engano não traz benefício real à sua alma, é uma pessoa iludida, distante da realidade, acha que sua religião é verdadeira, mas não é capaz de controlar a própria língua.
E o cristianismo nominal é inútil em relação a Deus, pois o Senhor procura o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Existem algumas passagens no Antigo Testamento que são assim, profundamente densas, e tem hora que você lê e fica parado assim, pensando, como foi isso? Há uma passagem no livro de Amós que o Senhor diz assim, através do profeta: quando vocês começam a cantar, eu tapo os meus ouvidos. Não é forte isso? Porque não há harmonia entre o que vocês estão fazendo e esse ato religioso. Jeremias foi mais à frente, inclusive foi acusado de ser um traidor de Israel. Jeremias foi para a porta do templo de Jerusalém, colocou-se na porta e disse, não entrem porque Deus não está aí. Porque é uma dissonância entre o que vocês professam e a maneira como vocês vivem. Por isso a falsa religião é auto-engano, e esse auto-engano fica evidente, entre outras coisas, ele não está sendo exaustivo, ele está usando exemplos, na maneira como a gente usa a língua, falta de freios e contrapesos nas nossas palavras. O que é que nos resta falar à luz disso? Pedir misericórdia e ler o Salmo 139, versos 23 a 24. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que assim seja. Agora, dito isto, o verso 27, ele trata a verdadeira religião. A linguagem muda. Ouçam. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele está fazendo um movimento, né, de uma descrição negativa do que é uma falsa ou vã religião para o que ele considera a religião verdadeira. E ele qualifica, adjetiva a religião verdadeira com duas palavras sinônimas que se auto-reforçam: pura e sem mácula. Pura no sentido de que não há aditivos, não há nada que contamine, nenhuma adição foi colocada ali. Em contraste com a religião vã, que está misturada de erros. Tem coisas verdadeiras, mas está misturada com erros. A religião verdadeira é pura, sem aditivos. E por isso ela é sem mácula. Há uma versão que diz imaculada, sem nenhuma nódoa. Ele não está pretendendo aqui fazer uma definição de religião, tá? É importante dizer isso porque esse verso é usado pelos desigrejados e outros mais que tentam, a partir desse versículo, fazer teologia do tipo, não tem nenhum valor o culto público, não tem nenhum valor as instituições, não tem nenhum valor a teologia, então jogam o bebê e a água suja juntas fora. Não é essa a pretensão de Tiago. Um grande especialista em Novo Testamento, o Dr. Robertson, ele diz, não temos aqui uma definição de religião, mas somente uma ilustração pertinente ao verdadeiro espírito da religião que leva aos atos descritos em seguida. Em outras palavras, ele não está definindo o que é religião. Ele está dizendo, a religião verdadeira é esta, e dá dois exemplos, embora a religião verdadeira não esteja restrita a essas duas ilustrações, entendem? Então, quais são os dois sinais que ele menciona aqui, considerando o contexto para o qual ele está se dirigindo? Judeus vivendo no exílio por causa da sua fé em Cristo. E por conta desse exílio, nós estamos falando de deslocamento, pobreza, perseguição, perdas, gente deixada para trás. Eles estavam debaixo de uma intensa perseguição. Então, Tiago dá dois exemplos que estão relacionados, vejam como a Bíblia é riquíssima, com o próximo e com Deus. Vejam, primeira coisa, socorro aos órfãos e às viúvas nas tribulações. Ele está falando de cuidado com o pobre. Havia naqueles dias um contingente expressivo de órfãos e viúvas no mundo antigo, muita gente. Razões, as guerras constantes, as pestes, medicina muito rudimentar,
Então, percebam, por exemplo, que na Idade Média, um terço da Europa foi dizimada por conta da peste bubônica. Então, as pestes matavam muita gente. Isso não é um problema recente do século XX, XXI. A fome também. De fato que, não havendo um sistema previdenciário, era muito comum comunidades inteiras, muitos órfãos e muitas viúvas. E agora, quem vai sustentar essas pessoas? A ajuda do Estado era inexistente ou inexpressiva, não tinha como ajudar todo mundo, nem mesmo intenção. A base da pirâmide era majoritariamente gente miserável, sem nenhuma possibilidade de mobilidade. Quem nasceu na base da pirâmide, morria na base da pirâmide. E o primeiro ofício dos diáconos, os servidores, era justamente cuidar dos pobres da igreja, especialmente das viúvas. Atos 6. Os primeiros diáconos, 7 homens, foram eleitos pela igreja para dar assistência a viúvas pobres no meio da igreja, tanto helenistas, fora do mundo hebreu, quanto as próprias judias que lá viviam. Então a igreja, ela absorveu essa demanda e fez um grande esforço para que nenhum cristão passasse fome. É muito comum ouvir acusações contra as igrejas, e eu sei que há igrejas e igrejas, infelizmente. Mas a história está aí. Quem quiser ter acesso à realidade, né, e não narrativas insustentáveis, a igreja, a contribuição é incomparavelmente maior do que qualquer dificuldade que ela tenha incorrido. Muita gente foi assistida. Paulo escreve a Timóteo, isso é tão forte, tão presente na igreja primeva, que Paulo escreve a Timóteo falando sobre critérios para que a igreja pudesse ajudar viúvas. Ele fala da postura que elas deveriam ter, o tempo na igreja, a idade delas. Ou seja, Paulo começa a estabelecer, porque houve sempre alguém querendo surfar na onda dos benefícios. Minha esposa trabalha na Caixa Econômica. É impressionante. Gente saudável, vivendo dia e noite às custas do Estado. E nada que o Estado dá a alguém nasce do bolso do Estado, nasce do bolso dos contribuintes. Todos nós. Enfim, naquela época já havia isso e Paulo então tem esse cuidado. Então, socorrer órfãos e viúvas é a marca da verdadeira religião, uma prática antiga da igreja, inspirada pelo próprio Deus. Vou mostrar um versículo para vocês bem interessante. Vejam aí. Salmo 68, verso 5. Olha o que está escrito. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, no Antigo Testamento, Deus chamou para si a responsabilidade de socorrer, de amparar os desamparados, pobres, majoritariamente os órfãos e as viúvas. Qual é a aplicação? A verdadeira religião se manifesta no socorro ao pobre. Não é só isso, mas se manifesta no socorro ao pobre. A pobreza tem sido politizada faz muito tempo. Alguém disse que a miséria não acaba porque dá lucro. Infelizmente, para alguns crentes, falar em socorrer o pobre parece discurso de comunista. A gente não pode aceitar isso. Ajudar o necessitado é um sinal da religião verdadeira. Não é um critério infalível. Por quê? O indivíduo pode ser o mais generoso dos homens e mesmo assim não ser salvo. Um exemplo bíblico disso. Cornélio orava constantemente a Deus, dava esmolas, tinha um respeito da nação de Israel, mas Pedro foi lá pregar o evangelho para ele, porque ele não era convertido. Então a pessoa pode ser um bom cidadão, de respeito, um filântropo honrado, mas não ser salvo. No entanto, o salvo tem que estar aberto para socorrer necessitados. Isso é bíblico. E os cristãos, historicamente, foram os que mais fizeram, embora alguns tenham dificuldade, nós todos temos algumas, mas alguns têm mais dificuldade nessa área da liberalidade, no socorro ao necessitado. 2 versos. Olha o que João diz com muita segurança. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, se você argumenta amar a Deus a quem não vê, como é que você vai sonegar amor, socorro a seu irmão que está constantemente diante de você? Então, esse cuidado amoroso com os necessitados
é um sinal da nova natureza implantada em nós. É o que Tiago está argumentando aqui com muita propriedade. Então, considerando o contexto, então, muito provavelmente, naquela comunidade de exilados, havia os que tinham uma condição melhor, que estava fazendo vistas grossas para os mais necessitados. O Tiago está dizendo, olha, você não supõe que é religioso? Você não está afirmando aí que é religioso? Você está se auto-enganando. A religião verdadeira, meu amigo, é socorrer órfãos e viúvas. Vocês são membros da mesma família na fé. Como é que há membros da igreja passando necessidade, fome? Tiago está levantando suspeição ou provocando eles a agir diferente. Deixa eu mostrar para vocês um documento. Isso é muito interessante. Recentemente, dando aula lá no seminário, eu lembrei isso aos alunos. Houve um imperador chamado Juliano. Ele entrou para a história como Juliano o Apóstata, porque ele tentou restaurar o paganismo no Império Romano, isso no V século. E ele então escreve para os patronos ou para os líderes do movimento pagão em Roma, queixando-se deles e usando os cristãos como exemplo. Veja o que ele diz. O ateísmo, porque ele chamava os cristãos de ateus. Nós éramos chamados de ateus, porque cultuávamos um único Deus vivo e verdadeiro, então nós éramos os ateus. O ateísmo, isto é, a fé cristã, avançou principalmente através do culto do amor oferecido aos estrangeiros e por meio de sua preocupação com os mortos. É uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte e que os galileus não se preocupem apenas com seus pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que não deveriam lhes oferecer. Ele está dando um testemunho aqui. Os pagãos não estavam nem aí para nada. E os cristãos socorriam os seus próprios pobres e, inclusive, os de outros círculos. Ele está falando sobre essa caridade que era uma marca distintiva da igreja nos primeiros dias. E não só naqueles dias. Se você puxar a linha do tempo aí, vai encontrar isso com muita propriedade. Um último verso aqui para avançar para o ponto final. Gálatas 6,12. Orientação geral do apóstolo Paulo. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O bem é para ser feito a todos. Fulano é ateu, é da religião tal, da religião Y, é mal-humorado. O bem é para ser feito a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então as igrejas precisam ter sempre esse cuidado de não deixar faltar o essencial para a sua família na fé. Lembra do pacto que nós lemos, o pacto batista? No pacto está escrito que nosso compromisso de auxílio aos pobres. E a gente não precisa ficar todo domingo aqui falando o que a gente está fazendo não, mas a igreja está socorrendo pessoas diariamente, semanalmente, mensalmente. Muitas famílias sendo socorridas. Gente de fora do nosso círculo, mas que são nossos irmãos na fé. Nossa filosofia, o princípio bíblico, para ser mais preciso, é sempre socorrer o necessitado, fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé. E o último elemento que compõe essa religião verdadeira é o que é chamado de prevenção contra o mundanismo, né? Ou santidade pessoal. Ele fala assim, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele está pintando um quadro geral. Guardar-se incontaminado do mundo significa manter pureza moral em um mundo perdido em pecados e hostil a Deus. Então, qual era a cultura do mundo romano naqueles dias? Havia uma regra. É proibido proibir. Não havia belezas morais para nada. Então, a verdadeira religião, guardar-se contaminado do mundo, do sistema, dos valores, das crenças, das práticas que depõem contra a nossa fé. Então, a religião verdadeira é ética, conduta, andar de modo digno do evangelho. Essas coisas todas estão conectadas, absolutamente conectadas. Bem, veja 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina,
livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está falando aqui de forma muito brilhante que nós somos coparticipantes da natureza divina. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E à medida que nós participamos da vida de Deus, estamos nos livrando das corrupções que há no mundo. Por isso a ideia de guardar-se da corrupção do mundo é um traço da religião verdadeira. O grande pregador batista Alexander McLaren, falando sobre esse assunto, disse o seguinte, o último texto que eu quero ler para vocês, penúltimo. O primeiro, o segundo e o terceiro requisito para o nosso trabalho é a santidade pessoal. Sem ela, embora tenhamos as línguas dos homens e dos anjos, somos rudes e dissonantes como bronze que ressoa, monstruosos e pouco melodiosos como símbolo que retine. É preciso um homem crucificado para pregar um Salvador crucificado. Ele estava exortando os pastores. Um homem crucificado fala melhor sobre o Salvador crucificado. E nós precisamos seguir nessa direção. Eu concluo dizendo o seguinte: qual é a marca da verdadeira religião? Caridade e santidade. Amor a Deus e amor ao próximo. Socorro ao necessitado e, ao mesmo tempo, essa busca por viver de modo digno do Evangelho. E o que Tiago está propondo aqui, nesses 2 últimos versos, vai ser a agenda dele para todo o restante da carta. Se você fizer uma leitura do restante da carta, o que é que ele vai tratar em todas as partes, de forma mais exaustiva? Controlar a língua, cuidar do necessitado e prevenir-se contra o mundanismo. São os 3 temas que ele vai tratar agora com exaustão. E é o que a gente pretende fazer nas semanas subsequentes, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos ler juntos para finalizar Colossenses, e assim a gente termina. Vamos ler juntos, está aí projetado. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Que assim seja. Pai, nós te louvamos por sua palavra, Senhor. Guarda o nosso coração e ajuda-nos a examinar a nós mesmos à luz da tua palavra e receber uma testificação sem nenhuma dúvida de que de fato estamos no Evangelho dando frutos para a tua glória. Livra-nos do alto engano e de todo erro. Permita que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo e ser confirmados diariamente como herdeiros do pacto da graça, a viver para a glória do nosso bendito Salvador. Põe guarda à porta dos nossos lábios, Senhor, e ajuda-nos a ser sensíveis às necessidades que surgem, para que nenhum irmão nosso padeça de necessidade por nossa indiferença. Ó Senhor, ajuda-nos a ser firmes e fiéis neste mundo tão hostil ao Evangelho, para que sejamos confirmados como sendo de fato discípulos de Jesus, vivendo de forma piedosa e santa neste mundo corrupto. Te louvamos por este ajuntamento, por esta palavra, e pedimos que o Senhor nos guarde no retorno para os nossos lares. Em Cristo Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertares
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,